Deputado Eduardo Cunha. O principal motivo que eu chamei para conversar hoje é porque, desde o dia do meu afastamento, que foi no dia 5 de maio, eu dei naquele dia uma palavra a todos que estavam aguardando naquele dia, e depois, no dia que eu fiz o depoimento no Conselho de Ética, eu dei uma entrevista que foi no dia 19 de maio. De lá para cá, eu tenho restrito pelas dificuldades apenas emitir notas eventuais sobre fatos que são colocados ou manifestações no Twitter. Isso, de uma certa forma, tem prejudicado e muito não só a minha versão dos fatos, a minha defesa, como também a comunicação. Então, eu resolvi voltar com regularidade a poder estar prestando as satisfações diretamente eu mesmo, na medida em que vocês queiram ouvir, me expor ao debate, me expor às entrevistas, porque isso está me prejudicando. Há um nítido cerceamento de defesa meu em vários pontos, e a falta de comunicação é um deles. Por exemplo, todos os dias, praticamente, eu acho que quase nenhum dia deixa de acontecer isso, por volta de 19 horas, eu recebo um e-mail do Jornal Nacional, com uma matéria pronta de 5 minutos, e eu tenho uma nota para soltar, para pegar apenas uma frase e colocar. Não se digno sequer a ter a possibilidade de fazer tomar a minha versão da mesma forma que tomam as acusações. Tem alguns algozes meus que são frequentadores do Jornal Nacional todos os dias, já são até quase repórteres adjuntos, todos os dias são escalados em rodízio para poder falar. Então, essas coisas merecem que eu tenha a possibilidade de via público, ao menos ter uma possibilidade, uma sonora minha, ser aproveitada, e não aquelas de arquivo que dão contextualização àquilo que querem veicular. Então, é importante que eu volte a falar e que eu esteja presente para que eu possa fazer o debate. Como eu estou há muito tempo sem falar, vou pedir um pouquinho de paciência a vocês, até porque políticos e microfone sempre se empolgam um pouquinho. Então, eu quero aproveitar para fazer um histórico de muitas coisas que aconteceram e fazer alguns reparos, alguns fatos que estão, de uma certa forma, sendo colocados com regularidade dentro desse processo. Um histórico simples que eu queria dizer para vocês é que eu estou no meu 4º mandato de deputado federal. Fui eleito em 2002, na época que eu fui eleito em 2002, eu estava afiliado ao PP, me filiei ao PMDB em 2003, naquele momento que eu estava em 2003, tinha uma parte grande do PMDB que era a oposição ao governo Lula, eu estava nesse grupo de oposição ao governo Lula, e do qual o principal expoente era o presidente do PMDB, Michel Temer, que coordenava esse processo de oposição. Na eleição de 2006, que foi a reeleição do Lula, nós militamos a favor de candidatura própria do PMDB, perdemos a convenção, o PMDB ficou neutro do ponto de vista de apoio político, e a partir de 2007, com a vitória do Lula no segundo turno, é que o PMDB como um todo foi para a base do governo do Lula naquele momento. Então, a partir do momento do segundo mandato, por que eu estou fazendo essa colocação importante? Porque a grande parte das acusações do que acontece com relação àquilo que já foi aceito como denúncia tem a ver com operações de Petrobras nos anos de 2005 e 2006, onde nós estávamos num confronto forte com o governo do presidente Lula, inclusive apoiando a CPI do Mensalão, do qual todos nós fomos signatários, e partícipe das suas conclusões. Então, é importante ressaltar isso. No segundo mandato do governo Lula, nós fizemos, inclusive, ajudamos a eleger, naquela época, o Quinalha, presidente da Câmara, num acordo para que o segundo BN ficasse com o PMDB, com o Michel Temer, e depois, ao fim dessa articulação, as brigas que tinham no PMDB por liderança de partido, ela
se terminaram, as brigas terminaram, na medida em que nós, todos em acordo, fizemos o Henrique Alves, naquele momento, virar o líder da bancada do PMDB e acabamos com aquelas brigas de listas, trocas de líder todo dia, que tinham no primeiro mandato do governo Lula. Em 2010, aí o PMDB foi unido para participar da aliança eleitoral, fizemos a aliança eleitoral com o PT, na candidata escolhida pelo Lula para que pudesse disputar a eleição. Michel Temer foi indicado por nós, como todos do PMDB, como candidato a vice, e participamos daquele processo eleitoral, apoiando a eleição que houve naquele momento. Iniciou-se a legislatura, ou o primeiro mandato da presidente afastada Dilma, e lá naquele momento o PMDB, já que se o Michel não tivesse sido candidato a vice-presidente da República, ele seria reeleito deputado e teria direito à reeleição de presidente da Câmara, era natural que o PMDB ficasse com o cargo de presidente da Câmara e houve um primeiro confronto com o PT, que tinha eleito uma bancada maior do que o PMDB, e, a partir dali, se cedeu ao PT o primeiro biênio no acordo de fazer o Henrique no segundo biênio. Foi cumprido, se elegeu Marco Maia, que foi o candidato que saiu vitorioso internamente da bancada do PT, e em 2013 se elegeu Henrique Alves. Quando foi feita a disputa para a eleição de Henrique Alves, naquele momento ele enfrentou vários adversários, não foi uma eleição tranquila, embora tivesse vencido no primeiro turno, adversários que persistem até hoje como nossos adversários, e houve a disputa para a liderança do PMDB. Estava vaga a liderança, e naquele momento já começou a então presidente afastada hoje, Dilma, interferir também no processo da eleição da liderança do PMDB, onde tentaram, naquela forma, foi uma eleição muito aguerrida, o governo contra a minha eleição, mesmo assim eu venci, foi uma eleição em 2 turnos, uma eleição difícil, mas eu venci a eleição, e, a partir daí, fui reeleito por unanimidade como líder da bancada 2 vezes, uma vez em 2014, e depois, no fim de 2014, para 2015, se eu não fosse candidato à presidência da Câmara, estaria como líder em 2015, e a bancada me indicou unanimemente também para ser o candidato em 2015. É importante dizer que, como líder, nós tivemos muitos enfrentamentos com o governo da bancada do PMDB. Tinha uma bancada que começava já a estar bastante dividida com relação a apoiamento ou não do governo do PT. Houveram enfrentamentos que começaram basicamente muito fortes, muito mais fortes, na medida que houveram as manifestações de junho de 2013, onde, a partir dali, a reação do governo foi uma reação de buscar, através de plebiscitos e, enfim, coisas do gênero, a tentativa de esconder a real motivação que estava por trás daquelas manifestações, que até hoje são debatidas por todos nós. Então, ali começaram enfrentamentos, como a bancada se opôs à proposta de plebiscito, e a partir daí passou-se a ter algum tipo de enfrentamento da bancada com relação a muita coisa com relação ao governo da presidente afastada Dilma, até porque a bancada se sentia alijada do processo decisório que havia do governo, que é um dos grandes problemas que sempre aconteceu no governo do PT, um dos grandes problemas da fragmentação da sua base, que eles queriam trazer o prato pronto e sem a participação daqueles que o apoiavam na formulação das suas propostas, e todos eles achavam que tinham que votar aquilo que o governo decidia. E isso não era muito de acordo, completamente diferente do que está sendo feito hoje, onde tem uma participação muito mais proativa daqueles que estão integrando a base do governo e, consequentemente, fazem parte do processo decisório desde o seu início, da sua implementação. O que aconteceu também no início de 2014, houve um início de uma ruptura muito forte, quando surgiram denúncias já naquele momento com relação à Petrobras. E nós, pela bancada do PMDB, constituímos aquilo que foi chamado blocão, vários partidos que se juntaram para poder atuar em conjunto na Câmara, e aprovamos um requerimento de uma comissão externa para investigação daquilo que depois veio se tornar um dos grandes escândalos da Petrobras, que era a tal de SBM. Foi uma comissão externa feita sobre um evento denunciado no exterior com relação à Petrobras. Isso causou uma ruptura muito forte
já que tudo que se relacionava à Petrobras, o governo do PT, principalmente a presidente afastada Dilma, tinha sempre as suas contestações virulentas, haja vistos que um dos grandes pontos que aconteceram, que foi uma denúncia na época formulada pelo Jornal Estado de São Paulo, sobre a tal refinaria de Passadina, que houve a reação do governo de uma forma errática e, a partir daí, gerou uma crise que acabou desencadeando as CPIs e todo o processo de desgaste do governo nesse assunto Petrobras. O que aconteceu é que esse confronto que iniciou-se em 2014, ele foi um confronto de tal natureza da bancada que até a desincompatibilização dos ministros que ocorreram por vista das eleições de 2014, elas se deram com o alijamento da bancada da Câmara. Eu lembro que, na época, a bancada da Câmara tinha o Ministério do Turismo, que era o ex-deputado Gastão Vieira que ocupava, e, a partir daí, se tirou da Câmara, deu para o Senado, enfim, numa retaliação forte à bancada da Câmara pela sua posição de confronto com relação a esse assunto da Petrobras. Isso acabou aprofundando ainda mais as divergências no PMDB com relação ao apoio à aliança eleitoral. A tal ponto que foi feito quase que um acordo tácito, que aqueles que eram contra não se oporiam à aprovação da convenção da reeleição, apenas como homenagem, na realidade, ao próprio Michel Temer. Mas muitos já sabiam que iam se aliar a outras candidaturas na discussão da sucessão presidencial. E o que acabou ocorrendo, e ainda assim, a convenção ela teve um placar um pouco apertado, se eu não me engano, foi 58% a 42% da convenção contrários à aliança com o PT para essa reeleição. Vários foram militar em várias candidaturas, uma parte para a candidatura Aécio, houve quem foi para a Marina, enfim, houve de tudo naquela eleição. E o que aconteceu é que, na prática, nós tivemos um processo eleitoral. Ao mesmo tempo, nessa situação, o Henrique Alves tinha desistido de disputar a sua reeleição de deputado, que ele teria direito à reeleição de presidente da Câmara, e, naturalmente, a liderança do PMDB na Câmara seria a sucessão natural do Henrique, do ponto de vista político que estava se avizinhando. A campanha da presidente afastada Dilma foi uma campanha vitoriosa, mas com muitos momentos de tensão e sempre uma contestação de que se prometeu aquilo que não poderia se fazer. Teve um primeiro momento ali, no primeiro turno, onde a candidata Marina estava disparada e poderia até ter consolidado, depois houve uma desconstrução da sua candidatura, foi-se um segundo turno, e a partir daí todos conhecem a realidade. Ao sair da eleição, o país estava muito dividido, foi uma vitória eleitoral apertada, não houve uma hegemonia eleitoral, como aconteceram nas duas eleições anteriores do Lula, e talvez o próprio questionamento sobre a presidente afastada Dilma se deu antes mesmo dela tomar posse no seu segundo mandato. Essa é uma realidade que todos nós assistimos. Na prática, aquilo que prometeu se fazer na campanha não era aquilo que se anunciou que ia se fazer no governo. Consequentemente, quando há o descasamento entre a proposta que foi submetida às urnas e aquilo que se quer fazer no exercício do que as urnas lhe concederam, acaba dando esse descompasso que a gente acaba assistindo com a deterioração da imagem da presidente. A partir daí, começou-se o segundo mandato, houve a eleição da presidência da Câmara, onde, obviamente, todos sabem que houve uma guerra enorme no governo contra a minha candidatura. Tudo fizeram para tentar me derrotar, houve até acordo com o candidato que era oposição ao governo do PSB, entre o candidato do PT, de apoio mútuo no segundo turno, para tentar levar a eleição para o segundo turno, e, consequentemente, com isso, tentar evitar a minha eleição. Chegaram ao ponto de dizer que qualquer acordo com o PMDB só se sentasse todo mundo na mesa e prometesse ao PT no segundo turno, no segundo biênio. Quando, na realidade, a gente sabia que havia um sentimento anti-PT, que existe até hoje na casa, e que esse sentimento anti-PT, nenhum candidato com apoiamento do PT venceria uma eleição de presidência da casa, como acredito que não vencerá tão cedo. Consequentemente, se, porventura, qualquer tipo de junção com o PT, significaria que qualquer candidato que saísse avulso.
com um discurso contra o PT, naquele momento sairia vitorioso, ninguém tinha dúvida nenhuma com relação a isso. E todos que me apoiavam não aceitavam a submissão aos princípios do PT. Havia um sentimento enorme de que a Câmara precisava ter, na harmonia dos poderes prevista na Constituição, a sua independência com harmonia, e que pudesse a casa se fazer presente, não ser apenas, único, exclusivamente, virar um assessor do próprio governo. Então, esse ponto foi o ponto fundamental de bandeira de campanha e eleição, e que fez com que eu ganhasse a eleição no primeiro turno, com a maioria absoluta dos deputados que me elegeram. E é óbvio que essa situação deixou sequelas. Não necessariamente da minha parte, mas o governo mostrou naquele momento, é importante um dado para vocês, os votos que o candidato do PT teve na eleição para a presidência da Câmara foram os mesmos votos que a presidente afastada Dilma teve para evitar o processo impeachment. Exatamente os mesmos votos, a diferença de um voto, o que mostra que o governo tinha o seu tamanho da base limitado àquele número de votos. E se vocês forem analisar o volume de votos que teve a aprovação do processo impeachment, foram exatamente o somatório da minha votação para a presidência da Câmara e do candidato que foi apoiado pelas oposições de então. Exatamente a soma numérica. Ou seja, a casa continuou dentro do processo impeachment, na sua apreciação, exatamente igual estava no início da própria legislatura. O governo não tinha maioria, consequentemente, como ele não tinha maioria, acabou sofrendo derrotas constantes dentro do parlamento. E o governo a cada vez ficando mais fraco, sitiado pela própria Operação Lava Jato e pela confrontação dos programas que não foram adotados na proposta eleitoral, no seu uso de governo. Quero fazer uma ressalva rápida, que houve um processo também interno nosso da eleição do Conselho de Ética. Quando houve a eleição do Conselho de Ética, como a minha vitória tinha uma margem muito grande, 5 deputados disputavam a presidência do Conselho de Ética. Zé Carlos Araújo, que se elegeu, Arnaldo Faria de Sá, o Marcos Rogério, o Sérgio Brito e o Ricardo Izá. Os 5 colocavam as suas pretensões e disputavam acirradamente a presidência do Conselho de Ética. Depois da minha eleição, eu tentei apaziguar e tentei buscar um acordo para que não tivesse uma disputa. E ali, naquele momento, Sérgio Brito e Ricardo Izá, por serem do partido de Zé Carlos Araújo no momento, acabaram se compondo e desistiram da sua candidatura, restando Zé Carlos Araújo, o Marcos Rogério e o Arnaldo Faria de Sá. O Marcos Rogério, depois de muita gestão, acabou desistindo, aceitando não disputar. E ficou o Zé Carlos Araújo e Arnaldo Faria de Sá, que tentaram compor um acordo, e no fim o acordo acabou dando errado, acabou tendo disputa, e eu não interferi, e, consequentemente, acabei ficando com sequelas de todos os lados que achavam que eu tinha que ter ajudado cada um desses a ser o presidente do Conselho. Esse é um fato que aconteceu. O acordo, inclusive, com o Arnaldo era para ficar um no biênio e outro no outro biênio, mas esse acordo acabou fazendo água e acabou havendo disputas, um ia ficar como vice, enfim, teve disputas, os acordos não foram cumpridos e todos acabaram ficando, de uma certa forma, com, digamos assim, com sequelas comigo com relação a essa situação. Teve o início dos inquéritos da Lava Jato, logo depois do Carnaval, se eu não me engano, o primeiro inquérito foi aberto no dia 6 de março, eram as vésperas que a presidente afastada havia convocado uma manifestação pública do Dia Internacional da Mulher, onde ali, tinha uma semana depois, tinham as manifestações, aquela grande manifestação que aconteceu em 15 de março, e aquele panelaço que aconteceu naquela manifestação, naquele pronunciamento dela, foi um marco, inclusive de motivação das próprias manifestações de 15 de março. Talvez o intuito fosse que o assunto fosse desviado pelo Congresso, já que tinham mais de 40 inquéritos, mais de 40 parlamentares, mas aquele panelaço que aconteceu no dia 8 de março acabou desviando, voltando o foco a quem tentava, de uma certa forma, que o foco fosse desviado. Aí aconteceu a famosa ida minha à CPI da Petrobras, e é importante
deixar claro aqui uma coisa. Quem instalou a CPI da Petrobras fui eu, como presidente. Eu não fui por convocação, eu fui espontaneamente para poder prestar esclarecimentos. Mais de 40 políticos estavam com inquéritos abertos com relação à Lava Jato, e todos com requerimento de convocação protocolados. Ninguém compareceu à CPI para falar absolutamente nada, e nunca foi votado um requerimento de convocação de qualquer deputado ou senador dentro da CPI. Mas eu, mesmo assim, fiz questão de ir para poder prestar todos os esclarecimentos de forma espontânea, porque justamente eu não queria a polêmica de que ficassem toda hora tentando votar o requerimento de convocação para poder dizer que o presidente da casa estava para ser investigado pela CPI. Eu preferi me adiantar e lá fiz uma exposição clássica baseada na abertura do processo do pedido de inquérito, inclusive da contestação que eu havia formulado através de agravo regimental, e fui ponto a ponto do que estava no processo de abertura de inquérito. É importante dizer que a nossa Constituição, ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Eu também não estava sob juramento. Mas, mesmo assim, não me furtei de responder a qualquer pergunta, inclusive a pergunta que motivou a chamada representação que está no Conselho de Ética, se eu tinha conta no exterior. Bem claro a vocês, eu volto a falar a mesma coisa. Por mais que queiram fazer a discussão, e eu a faço com muita tranquilidade, que é a discussão do trust, até para isso, lastreado naquilo que o parecer do eminente ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Francisco Rezec, ex-membro da Corte de Haia, a qual, na Convenção de Haia de 1985, se lastreia toda a legislação do trust, independente disso e de outros pareceres que eu coloquei, que efetivamente podem ter ou não contestação, se o trust é revogável ou irrevogável, a propriedade foi transferida, a literalidade da pergunta, se eu tinha conta, não há uma comprovação de que eu tinha conta pela minha movimentação pessoal própria, não existe. Não foi trazida nenhuma comprovação disso. O que está se discutindo, e isso nós vamos discutir, e certamente haverá uma instrução probatória para isso, na medida que há inquérito, provavelmente pode haver a própria ação penal decorrente disso, ou qualquer outro tipo de ação. A instrução probatória é que vai comprovar ao fim a isso ou não. Agora, eu ter uma conta, na literalidade da pergunta que foi feita, em que eu movimentava os recursos, que a conta era uma conta de minha propriedade, não há comprovação disso, não tem como comprovar, porque o que está se discutindo é se o trust é o patrimônio oriundo meu ou não é oriundo meu, se tem ou não tem patrimônio, mas ninguém está discutindo que a conta que é do trust, a conta ela é diretamente pertencente a mim e é diretamente movimentada por mim. Não havia possibilidade de se chegar ao banco, eu quero fazer a movimentação aqui e o banco aceitar. Então, não existe isso. É como alguém dizer que você tem uma conta no Bradesco, que está em nome de uma empresa, você está discutindo a sua empresa e você vai chegar no Bradesco, eu quero sacar o dinheiro que está na conta. O Bradesco não vai deixar, porque não é você o titular da conta. E a pergunta era essa. Então, eu estou absolutamente convicto de que eu não menti. E aquilo que é próprio da instrução probatória, não pode existir o chamado, o termo jurídico bis in idem, de eu ser processado 2 vezes pelo mesmo fato. Aquilo que depende do processo de provas, ele não significa a igual apreciação da quebra de decoro. Então, eu fui à CPI muito convicto de que eu não tinha conta. No caso da minha esposa, ela não era deputada e ninguém perguntou da minha esposa. E, efetivamente, a minha esposa, ela detinha sim conta e a conta dela estava dentro do padrão do Banco Central, com um saldo ao fim de cada exercício inferior a 100 mil dólares. Não tinha obrigação de declarar. Essa é a discussão que vai ser feita no âmbito do seu processo
e será comprovado isso faz parte da instrução probatória. Então, é completamente diferente. A conta, eu até vi colocar, a minha esposa não tinha offshore, não tinha trust, não era beneficiária, não, ela tinha a conta, e a conta estava dentro do padrão do Banco Central. Então, deixar isso muito claro, para não parecer que está tendo qualquer tipo de desvio de finalidade. Ela tinha no saldo, a cada 31 de dezembro do ano, inferior, como manda a legislação, a 100 mil dólares. Por isso que ela não era obrigada a declarar. Queria falar um pouco aqui sobre o processo da gestão da Câmara, que foi marcado por recorde de votações, recorde de presenças, pelo desconto dos faltantes. Tivemos votações de PECs, às vezes 8 votações de PECs às quintas-feiras. Fizemos a sessão mais longa da história do Parlamento, que durou de 9 da manhã do dia 15 de abril às 3h42 da madrugada, do dia 17 de abril, na sessão de discussão do impeachment, que continuou às 14 horas e foi terminar perto da meia-noite. Fizemos o programa de corte de despesas, redução do desperdício das horas extras, a uma economia de R$1 milhão por dia. Planejamos uma reforma administrativa, lançamos uma PPP, que poderia ser a forma de crescimento da Câmara sem dispêndio de recursos públicos. Os nossos opositores brigaram, chamaram de Parla Shopping, foram ao Supremo, nada conseguiram. A PPP só não saiu porque as condições da economia, elas deterioradas pelo desgoverno do PT, elas não tiveram a condição de aceitação do mercado numa forma como poderiam ter. Outras reformas foram gestadas, mas não implementadas devido à crise. Todos sabem que nós implementamos uma pauta de independência da Câmara e que a nossa proposta de eleição contemplava isso. Nós discutimos a reforma política que estava com a sua admissibilidade sendo obstruída pelo PT há 18 meses. Nós avocamos para o plenário, nós votamos a admissibilidade e constituímos a comissão especial, avocamos a comissão especial para o plenário, votamos por temas, todos os temas foram votados. Se a reforma não saiu aquilo que se esperava que saísse, é porque a vontade do parlamento foi essa, não porque a vontade da sociedade pudesse ser diferente. A verdade é que todos os pontos foram votados, coligações proporcionais, fim da reeleição, todos esses pontos foram para o Senado Federal em PEC, e lá no Senado apenas se votou até agora a janela partidária, que já foi implementada. Os demais pontos, o Senado ainda não os apreciou. E, com relação à lei, à parte da lei ordinária, nós conseguimos mudar a legislação eleitoral, reduzimos o tempo das campanhas, restringimos os materiais eleitorais, fizemos uma redução de custos, normatizamos vários pontos que tinham deficiência na legislação eleitoral e que vai estar em vigor nessa eleição, o que nós poderemos, consequentemente, avaliarmos depois. Ainda assim, assisti essa semana um dos pontos que o chefe da Casa Civil foi debater com os empresários de São Paulo, que é o projeto da terceirização, tanto ansiado, com ansiedade de todos. A Câmara aprovou, debaixo de muita luta e muita disputa, a terceirização, que beneficia 13 milhões de trabalhadores no país. O projeto está pendente no Senado, não foi votado pelo Senado. Votamos a redução da maioridade penal, outro tema de apelo que a cada dia que passa só assistimos à presença de mais menores em atos de violência, a cada hora mais impunes, justamente por causa disso. É um tema polêmico, que tem o apoio da grande parte da população, mas tem um enfrentamento das ideologias que impede que esse debate tenha a sua continuidade no Senado Federal, pelo menos até agora. Votamos várias pautas de segurança pública, em que agravamos penas, classificamos crime hediondo, homicídio de policiais, seus familiares, tudo isso, uma grande parte disso foi votado pelo Senado, já é lei. Aprovamos a correção do FGTS, do saldo futuro da conta do FGTS, o trabalhador que perde muito dinheiro com a baixa remuneração do seu depósito. Aprovamos a chamada PEC da Bengala, contra o apoio do governo do PT e dos seus aliados, e pendente de votação por muitos anos. Alteramos a regra da aposentadoria dos tribunais, estendida por lei complementar a todos os servidores públicos,
para 75 anos, impedindo, por exemplo, a aposentadoria compulsória de importantes quadros do Supremo e do STJ. Fizemos a leitura, a decisão que as GMPs tinham que ser lidas em plenário, fazendo com que a pauta não se trancasse por artifício. E todos os pontos de decisão da Câmara ou votações, sofremos a oposição de mandatos de segurança impetrados no Supremo Tribunal Federal. Não há um desses temas que não seja palco de votações de vários mandatos, seja do PT, da Rede, do PSOL, todos sem êxito, com o objetivo de criar pressão para poder tumultuar a gestão. Uma coisa importante se falar, que muito se fala, muito se falou, eu assisto às vezes algumas das entrevistas erráticas da presidente afastada, de que o Congresso não estava permitindo que a presidente a governasse através de pautas bombas. Pautas bombas, como se a Câmara fosse um conjunto de responsáveis que buscassem viabilizar o governo, impondo aumento de despesa de forma louca. Em primeiro lugar, vamos registrar que todas as matérias propostas pelo governo foram votadas na Câmara dos Deputados. Todas do ajuste fiscal foram votadas. O que se fala de pauta-bomba se deu em duas medidas provisórias, onde emendas formuladas por parlamentares, destacadas por partidos para votação em plenário, foram aprovadas, foram vetadas pelo governo e os seus vetos foram mantidos. A outra medida que foi considerada pauta-bomba, chamada PEC da AGU, onde o governo apoiou e depois voltou atrás. Foi aprovada em primeiro turno e eu assumi que não levaria para o segundo turno e não o fiz, até que houvesse um acordo nisso. No passado aconteceu a mesma coisa com a chamada pauta-bomba da PEC 300, que está pendente de apenas um destaque do segundo turno para ser promulgada, porque ela veio do Senado Federal, de autoria do senador Renan Calheiros. Apesar de toda a pressão, eu não submeti esse destaque à votação, que, aliás, a sua grande parte das votações ocorreu até na gestão de Michel Temer, presidente da Câmara. É importante ressaltar que outra pauta-bomba era o reajuste do Judiciário, que a proposta vinda do Judiciário era terminativa nas comissões, foi aprovada nas comissões, seguiu direto para o Senado. O governo poderia ter feito o requerimento de recurso ao plenário, não o fez, bastando o apoiamento de 51 deputados, foi para o Senado aprovou por unanimidade, inclusive com voto do líder do governo do Senado, o governo vetou e declarou que se tratava de uma pauta-bomba, e efetivamente o veto foi mantido. É bom lembrar que a MP da desoneração, ela foi devolvida pelo Senado Federal, pelo presidente do Congresso, sumariamente, obrigando o governo a ter que mandar um projeto de urgência constitucional para casa. Só a devolução dessa MP gerou, naquele momento, uns 6 bilhões de menos de arrecadação entre o tempo que a medida provisória estava em vigor e que o projeto foi aprovado e sancionado. Então, é importante dizer que não foi a Câmara dos Deputados que ajudou ou contribuiu com qualquer queda de arrecadação, com qualquer pauta-bomba, e eu não vejo na Câmara esse conjunto de irresponsáveis que a presidente afastada quis colocar na testa. É importante dizer também que sempre houve uma diferença de tratamento político na situação dos presidentes das casas. Na Câmara, quando abriram o inquérito contra mim, pediram a minha saída. Depois houve depoimento de um delator, pediam saída. Depoimento de outro delator, pediam saída. Quando fizeram a denúncia, pediam saída. Quando editava a denúncia, pediam saída. Quando instauraram outro inquérito, pediam saída. Quando falava sobre A ou B ou C, também pediu saída. Ou seja, qualquer evento que acontecia, sempre vinha aquelas famosas entrevistas, ou pedidos, ou requerimentos, ou representações à Procuradoria-Geral da República para pedir a saída, pedindo afastamento. E, às vezes, os mesmos senadores, nos seus partidos, defendiam isso e não defendiam a mesma coisa no Senado Federal, quando surgiu denúncias acerca... Eu não estou aqui fazendo nenhuma culpabilização de ninguém, não. Estou apenas fazendo uma constatação política, não estou fazendo crítica, eu estou apenas constatando o fato. Queria falar um pouco do processo impeachment. Nós tivemos um número recorde de pedidos, foram 53 pedidos enquanto eu estava lá. 40 foram rejeitados por mim, um foi aceito
12 ficaram pendentes para ser decididos. O pedido aceito foi protocolado em 14 de outubro, sendo decidido em prazo até inferior à maioria dos rejeitados. Eu anunciei em 2 de dezembro. Eu tinha prometido que até 30 de novembro, as denúncias, eu faria uma decisão sobre todos os pendentes naquele momento. Aquele dia foi um dia que tiveram muitas denúncias, e essas denúncias fizeram com que eu ocupasse vocês para contestá-las. Consequentemente, eu não achei por bem comunicar a decisão naquele dia. A decisão comunicada naquele dia significaria uma comparação que eu estaria reagindo a qualquer denúncia com a aceitação de processo impeachment. Atrasei 48 horas, mas era importante que se fizesse antes da votação da mudança da meta no Congresso Nacional, para poder evitar a discussão da sua prejudicialidade, que, no meu entender, não ocorreria, mas serviria de argumento político. Eu queria deixar claro a vocês que a decisão já estava assinada, e ela estava guardada no cofre da Câmara, inclusive com a ordem minha ao secretário-geral da mesa, que se algo me acontecesse, que determinasse a sua publicação. Então, ela não foi decidida naquele momento, ela já estava assinada e guardada. Isso aí, o secretário-geral da mesa, eu autorizo ele a liberar do compromisso do segredo, do sigilo, e de confirmar isso. É bom falar que a decisão do Tribunal de Contas tinha confirmado o descumprimento da legislação orçamentária para o ano 2014, e esse entendimento está sendo mantido para 2015. O próprio procurador do TCU já havia divulgado o parecer do Ministério Público sobre o assunto. A presidente afastada Dilma está sendo responsabilizada por editar decretos orçamentários sem autorização do Poder Legislativo. Essa é a acusação clara que foi aceita no pedido de abertura do processo impeachment. Tinha Lava Jato, tinha um monte de coisa, tinha a reprovação das contas, tinham as pedaladas fiscais, mas o que foi considerado foi isso, porque todos os outros que foram rejeitados, no nosso entendimento, na nossa análise, não havia a justa causa para a abertura do processo. O que nós entendemos que havia, depois de 40 rejeitados, foi esse, e foi por isso que ele foi aceito. Vem aquela fantasiosa história do PT, de que fiz o ato por vingança por não terem me apoiado no Conselho. Eu quero declarar que eu tive 3 encontros com o chefe da Casa Civil, do então Jacques Wagner, depois que ele tomou posse no seu cargo. Os 3 encontros, que foi um na minha casa, onde eu o recebi e ele jantou comigo, na primeira, logo depois da representação do Conselho de Ética, no encontro, numa reunião que fizemos na base aérea, eu chegando no dia 12 de outubro, que era um feriado, e uma semana depois, no Palácio Jaburu, onde o Michel Temer havia me convidado para ir lá, e lá disse que Jacques Wagner queria ter uma outra conversa comigo, chamou o Jacques Wagner e me deixou a sós com ele, inclusive saiu para um compromisso fora para não participar da conversa. E nos 3 encontros, Jacques Wagner ofereceu os votos do PT no Conselho de Ética, inclusive chegou ao ponto de oferecer que não teria nenhuma discussão sobre a presença da minha mulher e da minha filha com separação do inquérito ao qual eu já estaria respondendo. Quem estava propondo que o PT votasse comigo era o governo, não era eu que pedi ao governo. Além de soar como chantagem, o próprio pedido envolvendo a minha família, que eu não acreditava que eles tinham essa prerrogativa. Quero deixar isso bem claro, que muitos falam dizendo que vão fazer interferências em processos judiciais. E eu jamais acreditei nisso, não acredito nisso. Eu respeito a integralidade da nossa Suprema Corte, eu reputo todos os seus membros como pessoas de reputação ilibada e que decidem de acordo com o seu convencimento. Eu posso contestar, eu posso discutir, posso divergir, posso recorrer, mas eu não acredito que haja uma influência dessa natureza com relação a qualquer coisa. Mas muitos falam de bravatas, utilizando-se de nomes
de quem não deveria se utilizar. Deixar isso bem claro, para que não se caracterize que eu estou fazendo qualquer tipo de levantamento de suspeição contra qualquer membro da Suprema Corte do nosso país. O que acabou acontecendo depois da aceitação do processo impeachment, aquilo que o desdobramento que o Jacques Wagner estava propondo acabou acontecendo. No dia do anúncio, 2 de dezembro, que eu anunciei, ele tentou desesperadamente, através de vários interlocutores, que eu atendesse o seu telefonema. Vinham deputados na minha presença com o telefone na mão, com ele do outro lado da linha. E os deputados, que são vários que eu posso trazer de testemunho, diziam, ele está dizendo que o PT vai votar com você. E eu dizia, eu ignorei simplesmente esse fato e saí para o anúncio. E volto a dizer, eu saí para o anúncio naquele momento porque eu me convenci de que a votação no Congresso Nacional ia ter curso da mudança da meta. E se eu não fizesse naquele momento, talvez se aquela sessão do Congresso não fosse ter início a sua votação, poderia talvez até ter deixado para outro dia de manhã, enfim, não ter feito naquele momento, naquela hora. Mas a razão fundamental de eu ter feito naquela hora é que eu queria fazê-lo antes da votação. Nos 3 encontros que eu já me referi, além de falar dos votos do Conselho de Ética, o ministro da Casa Civil oferecia o controle do próprio presidente do Conselho de Ética, que é um deputado da Bahia, a qual ele dizia que era dependente do governo da Bahia para as ações políticas, que ele tinha o controle total do presidente do Conselho de Ética. E que, além disso, naquele mesmo dia, 2 de dezembro, o presidente do Conselho de Ética adiou, assim, 8 dias a próxima sessão, não porque ele quisesse me ajudar, porque ele queria deixar tudo livre para que pudesse votar a mudança da meta naquela sessão do Congresso, por ação do próprio governo. Então, esse oferecimento havia sido feito pelo chefe da Casa Civil. Então, é fantasiosa essa história utilizada pelo PT, até porque é muito simples, a decisão já estava assinada e guardada no cofre. Não havia dúvidas dessa decisão. A partir dessa decisão, aconteceram muitos fatos. A decisão foi 2 de dezembro. No dia 8 de dezembro, houve a votação da Comissão Especial do Impeachment no plenário, com a vitória daquela chamada chapa avulsa e a obtenção de uma liminar no Supremo, suspendendo o feito. No dia 9 de dezembro, houve um despacho autorizando a busca e apreensão dos meus endereços. No dia 15 de dezembro, houve a própria ação de busca e apreensão e também houve a votação da admissibilidade no Conselho de Ética, sem que o presidente aceitasse um pedido de vistas regimental. Ele ignorou o pedido de vistas e quis votar naquela hora em que estava sendo realizada a ação de busca e apreensão. No dia 16 de dezembro, foi protocolada a ação de afastamento do mandato para o Procurador-Geral da República. E, nesse mesmo dia, foi a decisão da ação do impeachment no plenário do Supremo. Começaram a ter vários vazamentos contra mim, visando a gerar notícias, sem qualquer providência de investigações, apesar de solicitações de mim, inclusive por requerimentos protocolados no gabinete do ministro da Justiça. Houve a nossa propositura de embargos ao Supremo, onde, inclusive, comparecemos para a audiência transformada em pública, embargos esses apreciados somente no dia 16 de março. No dia 3 de março, voltou-se no pleno, de forma célere, a aceitação da denúncia contra mim. Em uma semana que o quórum não estava completo, apesar do meu advogado solicitar adiamento por uma semana, em virtude da divulgação em cima da hora da pauta, o que não permitia ter a mínima condição de discutir memorial de defesa com os ministros e também buscando, pela relevância, que tivesse o quórum completo do Supremo, mas, infelizmente, meu pedido não foi atendido. Do advogado não foi atendido. Ressalta-se que, na primeira denúncia que foi aceita, eu era responsabilizado pela manutenção política de Severo, sendo que hoje todos sabem que ele era mantido por Delcídio. À época eu falava isso e ninguém ouvia. Só agora, depois que a denúncia foi aceita e que liberaram o vídeo do depoimento de Severo, ele afirma categoricamente que não me conhecia. Esse fato não pode ser levantado na minha defesa prévia por desconhecimento, onde mostra o quanto a minha defesa está sendo cerceada, mas será utilizada na instrução probatória
dessa denúncia. Logo no dia seguinte à aceitação dessa denúncia, o Procurador-Geral da República protocolou o desmembramento do inquérito com relação à minha mulher e à minha filha para o primeiro grau, autorizado pelo relator. No dia seguinte à abertura do processo de impeachment, 17 de abril, e durante os dias seguintes, 6 novos inquéritos foram protocolados contra mim pelo Procurador-Geral da República. Protocolaram uma DPF no dia 3 de maio, à tarde, sobre a minha situação de réu, e pautou-se no plenário imediatamente, forçando-se a decisão da ação cautelar que estava pendente de apreciação do meu afastamento. Várias ações combinadas foram feitas, sempre em precedência das reuniões do Conselho de Ética, tais como pauta da apreciação da segunda denúncia, apesar de vários recursos. Essa segunda denúncia que está para ser apreciada amanhã, tem vários recursos pendentes. Apenas um para dar o exemplo a vocês. Não me foi franqueado o depoimento em mídia do delator e foi requerido. Em situação semelhante, aí eu cito o inquérito 3994, que foi arguído pelos meus advogados, foi deferido o acesso à mídia, consequentemente o prazo se contar a partir do acesso à mídia. A nós não foi deferido o acesso à mídia, nem julgado a petição que pede isso, num tratamento diferenciado feito com a nossa defesa. Nem os documentos que vieram do exterior foram traduzidos. A tradução que nós solicitamos não foi feita. Há agravo com relação ao desmembramento do inquérito com relação à minha família. Não foi apreciado. A apreciação do agravo, que deveria ser precedente à apreciação da denúncia, implicará, obviamente, em que a denúncia possa ser aditada ou não, abrindo outro prazo. Há também vários outros requerimentos, reclamação, porque se alguém prestou bem atenção, a denúncia que foi feita também no primeiro grau contra a minha esposa, ela foi feita também às vésperas do Conselho de Ética. Eu vou falar sobre isso mais um pouquinho à frente. A grande parte da peça trata de mim. A grande parte da entrevista trata de mim. Ou seja, na prática, o que se fez lá foi uma denúncia a mim. E há uma reclamação minha também sobre isso no Supremo Tribunal Federal, que também não foi apreciada. Em resumo, a denúncia vai ser apreciada sem que várias pendências tenham sido apreciadas, como é normal, como é comum, até para serem negadas, se for o caso, me permitir recorrer, para que seja, de uma certa forma, abreviada, um conjunto, ao mesmo tempo, ser apreciado. Apresentar a terceira denúncia. Agora, eu queria deixar claro uma coisa muito importante. Em nenhuma das denúncias e em nenhum dos inquéritos abertos eu fui sequer chamado para ser ouvido. Não houve um convite ou intimação ou qualquer coisa do gênero para que eu prestasse esclarecimentos. O procurador, ele pega notícias jornalísticas e me atribui depoimento por notícias jornalísticas, e já os contesta e formula acusação por versões jornalísticas. É uma situação inusitada. Eu nunca vi o processo judicial contemplar acusação ao depoimento dos investigados através de vazamento de notas jornalísticas. É o primeiro caso que eu vejo. O que mostra que, na realidade, não queriam me ouvir. A primeira denúncia foi formulada em 20 de agosto. O inquérito não estava pronto. A oitiva da minha secretária estava marcada para 24 de agosto. Formularam a denúncia sem inquérito. E ela foi tão assodada que em novembro tiveram que aditá-la. Então, essas são as circunstâncias do cerceamento de defesa e da seletividade que tem sido feita com relação ao meu caso. Essa terceira denúncia, ela trata de um assunto que não tem nada a ver com a Lava Jato. E nós protocolamos um pedido normal, que já foi feito em outro inquérito, que seja redistribuído, porque não se trata de assuntos conexos.
Vários casos foram redistribuídos por não serem assuntos da Lava Jato. Aí se apressou, apresentou-se a denúncia e não foi apreciado ainda a solicitação de redistribuição, porque não há a prevenção da relatoria por não ser da Lava Jato. Essa contestação não está decidida, porém a denúncia já está formulada. Quero ressaltar que também o mandato de segurança que a Advocacia Geral da União impetrou com relação ao processo impeachment, ele apontava desvio de poder. E o relator negou naquele momento, afirmando que se tratava de notícias jornalísticas, sendo que, contraditoriamente na ação do meu afastamento, as notícias jornalísticas foram palcos da aceitação. E era exatamente a incoerência de ser o mesmo relator. Então, foi correta a posição na relação do impeachment de não considerar notícias jornalísticas. Na ação cautelar de afastamento meu, que chamaram 11 pontos, apesar de contestados por mim, não foram justificados os pontos na decisão, eles foram apenas relatados na decisão acolhida. E eu quero chamar a atenção apenas para 2 dos 11 pontos, eu poderia chamar sobre os 11. Um deles, que diz que eu fui célere para aprovar o projeto de repatriação de capitais, que eu tinha interesse direto no projeto. Ora, o projeto veio do Poder Executivo, com urgência constitucional, e todos aqui sabem que tem um trancamento de pauta depois de 45 dias, e não pode se votar nada sem isso. Então, eu fui célere ou eu fui obrigado a votá-lo? Segundo, alega que tem um projeto que agora até ficou conhecido, que na semana passada apareceu no Jornal Nacional o projeto do deputado Heráclito Forte, que tenta alterar a lei da delação premiada, e dizendo que eu estava dando celeridade a esse projeto de lei do deputado Heráclito para evitar que um delator mudasse o seu depoimento. Só que o projeto do Heráclito foi protocolado no dia 25 de agosto, o delator depois em 10 de junho, e a minha denúncia com relação a esse delator foi protocolada em 20 de agosto, 5 dias antes do projeto. E são coisas que não têm o que se rebater, elas são factuais. E, no entanto, isso foi causa de afastamento. Eu vou falar mais uma depois lá na frente, quando eu falar de Conselho de Ética, para vocês verem o absurdo. Além disso tudo, fizeram, nessa semana em que se adiou a votação do Conselho de Ética, porque diziam que eu ia ganhar, aí fizeram a manobra. Tudo que eu faço é manobra. Tudo que faz que pode ter algum tipo de situação, para mim, é manobra. Com relação àqueles que querem me derrotar, não é manobra. E aí, é importante a gente falar do que aconteceu das chamadas manobras que vocês tanto me acusam, escrevem no Conselho de Ética. Desde o primeiro momento, o presidente do Conselho usou de má fé, com o objetivo de transformar o meu processo, talvez na sua única oportunidade que teve de mídia, na sua vida. Sempre brincava que ele abria a geladeira para poder estar com a luz na frente. Ele sempre errava propositalmente, para visar uma reforma das decisões, para logo em seguida poder me acusar de manobras. Por ele eu não tenho dúvida, esse processo durava até 2018. Eu acredito sinceramente que ele queria levar o processo até 2018. Ele não poderia nem ter colocado no sorteio o primeiro relator, por fazer parte do bloco do meu partido. Disposição expressa no Código de Ética, onde ele ignorou, foi questionado, continuou ignorando, me obrigou ao recurso, que foi acolhido pelo vice-presidente e se transformou em manobra minha. Ou seja, ele erra, descumpre o regimento e eu que manobro. Tanto estavam errados que foram ao Supremo Tribunal Federal e perderam. Teve aí, se uma coisa relevante, que está na minha ação de afastamento, uma mentira muito grave com relação ao presidente do Conselho de Ética. Na sessão do dia 9 de novembro de 2015, uma sessão polêmica, ele me acusou de sabotar um plenário para ele realizar a reunião. O sistema da casa, ele prevê uma fila eletrônica e pública de solicitação de plenários. Todos sabem que, além das comissões permanentes, existem as CPIs, existem as comissões especiais,
E a casa tem demandas. Muitas vezes as reuniões não se realizam. É normal, não dá quórum, os presidentes cancelam, mas eles fazem as reservas de plenários para suas votações, ou para suas discussões, até audiências públicas, enfim. Para isso, como tem muito menos plenário do que solicitação, a casa fez um sistema público de uma fila eletrônica que se insere o pedido no sistema e com esse pedido vai sendo atendido à medida que se desiste ou se cancela uma reunião. Na véspera dessa reunião, o Conselho de Ética era o primeiro da fila eletrônica. Às 10 da noite do dia anterior, na quarta-feira, eu vi que ainda não tinha um plenário designado, e aí eu telefonei ao presidente da CPI dos Maus-Tratos Animais, deputado Ricardo Zá, e pedi a ele que cancelasse a reunião para que o plenário automaticamente pudesse ficar com o Conselho de Ética, justamente para que não tivesse qualquer tipo de suspeição que eu estaria tentando impedir a reunião. E o deputado Ricardo Zá me atendeu. E o presidente do Conselho de Ética disse que eu sabotei. Porém, quando eu fui depor, no meu depoimento, no dia 19 de maio agora, com a presença do deputado Ricardo Zá, no plenário, porque ele é mesmo suplente do Conselho de Ética, eu simplesmente falei o fato. E o presidente do Conselho de Ética admitiu que foi exatamente assim que aconteceu. E foi contestado pelo deputado Carlos Marum, virulentamente, porque ele disse que isso havia uma mentira do presidente do Conselho de Ética e que essa mentira era um dos pontos do pedido do meu afastamento. Então, para deixar bem claro aqui, como é que usaram e usam esse processo em seu favor e na tentativa de me imputar ações que não tem nada a ver com as ações que eu pratiquei. Após a troca de relator e de vários incidentes, o presidente do Conselho levou o relatório da admissibilidade à votação, não atendendo o pedido de vistas, que eu já falei com vocês, e aí que ele tinha a obrigação de atender, e o que aconteceu? Houve a óbvia anulação da votação, porque o pedido de vistas é um direito regimental do parlamentar, não é um direito do presidente o conceder, e obviamente que anula qualquer sequência, porque a vista serve para que as pessoas possam debater, possam formular voto separado e, a partir do conhecimento detalhado, poder fazer o debate. É óbvio que tem influência no resultado a ausência do pedido de vistas. E isso é praticado em todas as comissões. Então, a anulação da ausência da concessão de vista virou manobra minha para impedir a votação do Conselho de Ética. Quanto à aprovação da admissibilidade, foram ingressados aditamentos, o que deveria ter outro rito. Um aditamento é uma nova representação, ou, na pior das hipóteses, para ser juntada à representação existente, ela tem que retornar ao seu estágio inicial. Foi assim, por exemplo, que eu pratiquei um ato, o presidente da comissão do impeachment decidiu diferente, e eu dei razão a ele e mantive a decisão. O que aconteceu? Quando houve a abertura do processo impeachment, dia 2 de dezembro, houve a leitura no plenário no dia 3 de dezembro, foi determinada a notificação à presidente afastada naquele momento. É claro que o prazo de entrega só contaria depois da instalação da comissão especial e o fim do prazo determinado na lei, mas a notificação foi feita imediatamente. Depois, quando houve o julgamento dos embargos e houve a juntada da delação do ex-senador Delcídio Amaral, eu determinei nova citação à presidente, porque ainda não havia sido instalada a comissão especial e, consequentemente, ela poderia falar sobre isso. O presidente da comissão de impeachment recepcionou uma questão de ordem e considerou que tinha que desentranhar a delação de Delcídio Amaral. Essa questão foi recorrida ao plenário e eu avaliei e mantive a decisão do presidente da comissão de impeachment, que entendi correta, porque o devido processo ele deveria ter um novo pedido de impeachment, ter um novo despacho de aceitação, se fosse o caso. A representação do Conselho de Ética segue a mesma lógica. Como tudo na casa que depende do devido processo legal e do contraditório de defesa, tem que se ter o curso e o rito do processo. Então, o aditamento é uma nova representação, que tem que ser autuada na mesa, tem que ser enviado ao Conselho após 3 sessões, envia ao Conselho após 3 sessões, tem que me ser notificado, tem que se ter a defesa prévia. Enfim, é o mesmo rito do impeachment. Por que quando eu adoto o rito do impeachment, aqueles chegam e dizem que não é manobra,
e quando quer adotar o aditamento para mim, passa a ser manobra. É muito importante entender essa diferenciação. A gente fazer justiça ou fazer justiçamento, que na realidade é o que se buscaram fazer. Chegaram ao ponto que no dia da votação do Conselho de Ética foram para o plenário, queriam botar a representação no plenário naquele minuto, como se fosse essa a forma de se fazer. Tem uns que na ânsia do seu justiçamento perde a noção daquilo que pode ser feito. Então, é importante dizer, esse aditamento que houve uma decisão foi a outra manobra que me foi atribuída. Mas ninguém atribuiu manobra quando tirou a delação do senador Delcídio do processo de abertura de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Na instrução que o relator fez, ele instruiu vantagem devida, acolhendo o aditivo, que não foi submetido à defesa, não teve contraditório e acabou sendo questionado. Houve a decisão do vice-presidente. Aditivos que não foram objeto de admissibilidade não poderiam ser considerados. Aí, mais uma manobra minha. O relator trocou de partido. Ele se filiou ao Democratas, partido do bloco partidário, a qual tem a vedação expressa no Código de Ética. E a argumentação que ele usou para rebater o meu levantamento de questão na hora do meu depoimento, ela chega a ser até ridícula, porque ele diz que a janela partidária, a Casa votou um projeto de resolução em que assentou que todos estão legitimados depois da janela partidária, e que ele fazia parte do bloco no início da legislatura e não fazia agora. Bom, a resolução que nós aprovamos foi simplesmente para considerar o número de deputados com seus direitos em cada partido no bloco pelo número após a janela. Então, por exemplo, o Democratas, que tinha 22 parlamentares, que é o partido dele, passou a ter 28. Então, a conta do Democratas é 28. As vagas do Democrata é na conta de 28, não mais na conta de 22. E as vagas do Democratas são ocupadas por quem? Pelos deputados do Democratas. E o que ele é? Deputado do Democratas. Então, consequentemente, é óbvio. Eu até vi uma nota hoje na Folha de São Paulo, que até os assessores do DEM dizem que era ilegítimo ele continuar, e era. Ele tinha que, desde o momento que se ele filiou Democratas, ele tinha que entregar a relatoria, tinha que ter um relator para continuar. Não é retornar o processo à sua origem, por isso não. É no momento em que ele se filiou em diante. A partir daquele momento é ilegítima, é nula a participação dele como relator. Isso não há a menor dúvida com relação a isso. É o mesmo princípio que foi afastado do outro relator, será palco do meu recurso, e não acolher isso significa rasgar o Código de Ética. Significa considerar que está escrito lá não vale nada. Então, é melhor rasgá-lo e tomar as decisões da conveniência. O Código de Ética prevê no seu artigo 14, prevê no 13 com relação à suspensão de prerrogativa regimental, prevê no 14, inciso 4, se eu não me engano, que no caso de suspensão de mandato e perda de mandato, a procedência implica no projeto de resolução. Ninguém está inventando nada. O Código de Ética de 2011, ele passou a prever o projeto de resolução. Os códigos de éticas vigentes anteriores a 2011 não previam isso. Ele passou a prever a partir de 2011. Na votação do parecer do Conselho, votaram um estranho requerimento de votação nominal. Foi tão estranho que ele não tem previsão regimental, ele não teve encaminhamento, foi pedido verificação de votação, não foi obedecida, contestado por quem não era membro do Conselho, e aí foi feita uma votação em desacordo com o regimento. Isso é tão claro. Se a gente não aprender a respeitar o regimento da casa, a Constituição e as leis do país, nós não podemos dar o exemplo. Não é porque aqueles que almejam a minha extinção, porque não é nem... Tem uns que não querem nem a cassação, querem a minha extinção. Que vai querer fazer, como eu já falei, o justiçamento de sair do Conselho e ir para o plenário e pedir para votar imediatamente a representação. Então, obviamente que essa votação do requerimento de votação nominal é nula, e tem que se refazer a sessão. Outra manobra que vocês cansam de me atribuir é o tempo de tramitação, que está em 8 meses com recesso no meio. Falo que é o mais longo da Câmara. Mais longo da Câmara. Depois do novo Código de 2011, nós tivemos lá 4 casos.
Caso do deputado Carlos Alberto Lereia, começou em setembro de 2012, foi votado em abril de 2014. 1 ano e meio. Ninguém fala. Como é que o meu caso é o mais longo da história da Câmara? Por que ninguém fala que levou 1 ano e meio para votar o caso do deputado Lereia? O que aconteceu para levar 1 ano e meio o deputado Lereia? Foi manobra? Foi algum tipo de coisa? Não, mas ninguém fala. Óbvio que o meu caso não é o mais longo. O que eu estou falando, basta vocês consultarem, vocês vão ver o dia da representação e o dia da votação em plenário. É importante ressaltar que nós arguímos a suspeição do presidente do Conselho, decidido na última sessão, com ele praticando vários atos antes de decidir. O mais grave foi a sua manobra para não votar na sessão do dia 7 de junho. Depois remarcou para o dia 8. E depois adiar de novo, como declarou de público, que se tratava de manobra do bem. Ou seja, as manobras dele são do bem e me atribui manobra do mal. Ou a gente tem a consciência que realizou, obedeceu o regimento, ou realizou manobra, não tem manobra do bem ou manobra do mal. O presidente do Conselho de Ética, na votação dele do processo impeachment, vão ver o voto deles, as agressões que ele me fez. Ele, obviamente, uma incompatibilização comigo, passível de suspeição. Obviamente, ele tem uma incompatibilização. Obviamente, ele o tempo inteiro, ele trabalhou e tramou para que tivesse um desfecho, repito, longo, porque ele queria aparecer todo dia. Quero falar sobre o absurdo pedido de prisão. Mostrando a sua seletividade, o Procurador-Geral da República fez esse pedido lastreado em 3 pontos. Ato da mesa que me conservou as prerrogativas de presidente. Supostas nomeações no de cargos do governo Michel Temer. Em entrevista que concedi, foi a última que eu tive o prazer de dar a vocês, no dia 19 de maio, falando que ia frequentar a Câmara, no meu gabinete pessoal, para de lá atender as pessoas que me procurassem. Esses são os 3 motivos de pedir de prisão dele. O ato da mesa que conservou as prerrogativas do cargo de presidente, ele apenas preservou. Muito fala custo. Em primeiro lugar, nenhum cargo do gabinete da presidência da Câmara está sob o meu provimento. Não tem funcionário do gabinete da presidência da Câmara que está à disposição minha. Todos estão à disposição do presidente em exercício. O que está à minha disposição é o gabinete pessoal de deputado. São os funcionários do meu gabinete de deputado, não funcionários da presidência da Câmara. Carro, eu uso o meu carro, não tenho carro. Custo da residência, a residência tem um custo de qualquer forma. Ela não muda o custo por eu estar lá ou não estar lá. Ela existe e tem o seu custo fixo. E eu tenho direito a apartamento funcional ou restituição de moradia. Então, isso não é prerrogativa. Ninguém questionou, por exemplo, por que a presidente Dilma está no Palácio Alvorada, enquanto dura o seu afastamento. As prerrogativas que foram dadas pela meada da mesa foram a que a mesa entendeu que deveria. Segurança pessoal, ela não é prerrogativa do presidente da casa. Ela é direito de cada deputado onde tem ameaça concreta. Independente ou não de eu estar no cargo de presidente da Câmara, mesmo afastado, e ter direito institucionalmente uma segurança pelo cargo, eu, como, por exemplo, durante a comissão do impeachment, tanto o presidente da comissão do impeachment como o relator, até pelo menos 30 dias depois, ficaram com a segurança da casa pelas ameaças que eles receberam o tempo inteiro. A casa determinou a segurança igual a que eu disponho para mim, para que os acompanhasse. Achei graça um dia que teve um jornalista de plantão na porta da minha casa, e disse, não, quem saiu daí, que saiu com carro de segurança? Não, era um deputado que tinha segurança dada pela necessidade. Então, independente ou não de eu estar no cargo de presidente da Câmara, enquanto eu for deputado e tiver sobre ameaça ou com real necessidade, ou alguém duvida que existem agressões dos petistas e aqueles que perderam as suas boquinhas por aí, por o tempo inteiro onde a gente vai. Alguém duvida disso? Alguém duvida dos riscos que a gente incorre? Várias vezes, alguém me vem em local público, buscam pessoas, ligam para ir para o local para tentar hostilizar, como aqui agora, normal. Isso faz parte da prática do PT, até porque esses aqui
estão com dificuldade, estão sem o que fazer, porque devem ter perdido seus empregos. Consequentemente, há necessidade, sim, da segurança, momentânea, sim, pela situação real que existe, das constantes ameaças que nós recebemos pelas redes sociais, que é recebida em todo lugar, ameaças de morte, telefonemas anônimos, e são várias situações de ameaças à minha integridade física, desde a adoção do processo de impeachment da autorização. Isso é público e notório. É porque eu não fico fazendo drama com as ameaças, nem as temo. Mas, obviamente, que é uma obrigação a precaução. Então, isso, independente ou não de eu estar no cargo de presidente da Câmara, essa segurança, a Câmara dos Deputados me forneceria, que é a sua obrigação, proteger. Há vários deputados que não são membros da mesa ainda hoje, que têm segurança por ameaças que não são trazidas a público. Seguranças discretas fornecidas por decisão nossa. Então, não é uma prática conceder segurança, nenhum direito à prerrogativa do cargo, embora o cargo AD. E mais, o pedido de prisão é para um ato da mesa. O ato é meu? Fui eu que fiz o ato? Vai pedir a minha prisão porque tem o ato da mesa? Chega a ser até ridículo. Chega a ser até afrontar quem tem a mínima noção de direito, querer me atribuir ato de terceiros para poder me puni-los. Segundo, esse próprio ato da mesa, houve uma reclamação do pessoal que foi negada pelo Supremo Tribunal Federal. Vocês já noticiaram isso. Nomeações. É tão absurdo essa história de nomeação. Eu poderia até ter nomeado, eu não teria nenhum problema. Qual o crime de eu ter nomeado quem quer que seja, se eu te pedisse, se fosse acolhida pelo governo? É motivo de prisão nomear? Mas eu não nomeei ninguém. Ele coloca no pedido de prisão que eu nomeei o ministro da Justiça. Cita nominalmente o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, por ele ter sido meu advogado. Ora, quem me apresentou Alexandre de Moraes foi o próprio presidente Michel Temer, para que ele fosse meu advogado de uma causa. Ou também vão querer me atribuir que eu nomeei o Alexandre de Moraes, secretário de Segurança de São Paulo do Alckmin. Isso é tão ridículo que apenas porque alguém me militou de advogado, o outro advogado do PMDB, o doutor Gustavo, porque advogou para mim, ele é advogado do PMDB há 10 anos, o Michel Temer, presidente do PMDB, é advogado de causas pessoais do próprio Michel Temer, que também advogou para mim. Não, é a nomeação do Eduardo Cunha. Isso é motivo de prendê-lo. Chega a ser ridículo. Aí, fala da entrevista. Eu dou uma entrevista dizendo que vou voltar à Câmara, é motivo de pedir prisão. Ele nem esperou eu ir para poder pedir, para dizer que eu estava descumprindo. E o mais impressionante é que ele pede a minha prisão porque eu anunciei que vou à Câmara pela imprensa. Aí depois ele pede como medida alternativa que eu seja proibido de ir à Câmara. Ora, se ele considera que tem que me dar uma proibição de eu ir à Câmara como medida alternativa, no seu pedido, como é que ele pode querer pedir minha prisão porque eu anuncio numa entrevista que eu posso ir à Câmara? É uma coisa tão qualquer estagiário de direito vai entender que é do ridículo da peça. Então, é importante, vamos ressaltar aqui, eu dei a entrevista para comparecer ao meu gabinete pessoal, era a minha intenção de comparecer ao meu gabinete pessoal, mas, obviamente, eu peticionei o Supremo Tribunal Federal para que esclarecesse. A minha petição foi protocolada e não foi respondida até agora. Eu peticionei reiterando, inclusive quando houve a manobra do presidente do Conselho de Ética, eu reiterei, alegando porque, como o meu pedido de afastamento fala de manobras do Conselho de Ética, para mostrar que havia manobra do presidente contra mim e não minha. E, de novo, reiterei que se esclarecesse do meu direito de vir, porque eu estou sendo prejudicado do meu direito de defesa. O Código de Ética, ele é muito claro quando fala que ao deputado representado é permitida a participação de todos os atos. Ou seja, com pedido de prisão, como é que eu podia fazer a defesa política na sessão do Conselho de Ética sem o risco de dizer que eu estava sendo passível de ser punido com prisão? Pela ótica do Procurador-Geral, eu deveria ser preso. E é óbvio que a defesa política tem que ser feita,
Nós temos casos aqui, a defesa jurídica e a defesa política. O próprio Supremo, em todas as ações que são colocadas lá sobre julgamento político, fala que o julgamento é político. Se o julgamento é político, tem que ter defesa política. Quando o representado vai para o plenário ser julgado no plenário, é aberto prazo para o advogado falar e para o representado falar. Foi assim, por exemplo, no processo Tatano Randon. Então, é óbvio que eu tinha o direito de comparecer na reunião do Conselho de Ética e fazer a minha fala política para que poderia ter outro resultado na sua votação. Então, eu fui cerceado, sim, no meu direito de defesa pela ameaça do pedido de prisão do Procurador-Geral da República. Por isso é que eu entrei com habeas corpus, para poder ter o meu direito de ir à Câmara apresentar minha defesa. Eu entrei com habeas corpus ontem no Supremo Tribunal Federal e vocês já noticiaram, que eu estou mostrando claramente o meu cerceamento do meu direito de defesa. O Procurador-Geral da República, quando fala das nomeações, só para não esquecer, então qualquer pessoa que teve contato comigo na vida, ela está impedida de trabalhar no governo. Vai ser minha nomeação, está contaminada e se o Michel resolver nomear alguém lá, que por acaso é meu amigo, demita, senão eu vou ser preso pela sua nomeação. Essa é a ótica do procurador. E a pergunta que eu faço, qual nomeação afeta o meu processo? O que tem a ver cada nomeação que está elencada com o meu processo? É importante falar que eu fui suspenso do exercício do mandato, e não dos meus direitos políticos e nem das atividades partidárias. A eventual proibição, como eu já falei, impede a minha defesa do meu mandato. Conversar com deputados, receber deputado da minha casa, até conversar com cada um que vai proferir julgamento sobre mim, é um constrangimento, pode ser passível para o descumprimento de ação judicial. Ou seja, eu vou ser julgado primeiro pelos 21 membros do Conselho de Ética, agora pelos 66 da Comissão de Constituição e Justiça e depois dos 513 do plenário. Eu não posso falar? Eu não posso apresentar meus argumentos? Por acaso, um advogado, quando tem uma causa para ser julgada por um juiz, ele não tem o direito de fazer o despacho com o juiz, de levar o seu memorial, rebater os pontos que estão colocados? Eu não posso conversar com cada deputado e mostrar aquilo que está sendo feito de errado na minha ótica? Isso é constrangimento? Então, querem me condenar previamente sem me ter o direito de defesa? Lembrando que a minha própria decisão do afastamento, tomada do jeito que foi, ela tinha que ser submetida ao plenário da Câmara. A Constituição fala no seu artigo 53, parágrafo 3º, que a ação penal proposta contra qualquer parlamentar, ela pode ser suspensa pela votação da maioria da Casa mediante provocação de partido político. Isso foi decorrência da emenda constitucional feita na época ainda que a Aécia era presidente da Câmara, quando acabou com as autorizações prévias para processos contra parlamentares e deixou esse juízo da Câmara poder sustar a ação penal. Se a Câmara pode sustar a ação penal que motiva uma cautelar, por que a Câmara não pode sustar a cautelar? Para isso foi entrada uma ação, uma DIN, que já está pronta aí, deve ser julgada em breve, que justamente fala que quando adotaram o meu afastamento, adotaram o princípio do artigo 319 do Código de Processo Penal, que simplesmente foi editado depois da Constituinte de 88, e simplesmente ele tem que ter interpretação conforme o artigo da Constituição, que prevê que a medida cautelar tem que ser submetida ao plenário. No caso, a única medida cautelar prevista na Constituição, no artigo 54, é a prisão em flagrante de crime inafiançável. Então, se a Câmara pode sustar a ação penal, a Câmara e o Senado, se for senador, se ela pode soltar alguém por crime em flagrante inafiançável, por que ela não pode apreciar a suspensão de um exercício de mandato? Essa decisão vai acabar sendo proferida pelo Supremo na análise dessa ação de constitucionalidade. Foram ajuizadas, é importante vocês saberem, inúmeras ações populares. Eu não faço outra coisa a não ser receber oficial de justiça quase toda semana, com 5, 6 ações feitas pelo Brasil inteiro, pedindo meu afastamento, todas seguindo o mesmo padrão e foram ajuizadas, por alguma exceção, pessoas ligadas ao PT ou PCdoB. E o mais intrigante é que essas ações populares,
elas têm o texto igual ao mandato de segurança que a AGU apontou meu desvio de poder no processo de impeachment. Só que o mandato de segurança foi impetrado depois das ações populares, o que mostra que a atuação da Advocacia Geral da União no governo da presidente afastada Dilma Rousseff foi feita distribuindo as suas minutas de ações para que fossem ajuizadas ações populares, tentando com isso obter uma liminar em alguma vara do Brasil para tentar impedir que se votasse a abertura do processo de impeachment. Então, é só vocês pesquisarem nas distribuições aí pela internet, vocês vão ver o número de ações do interior do Ceará, do interior do Maranhão, do interior do Amazonas, do interior do Rio Grande do Sul, são centenas. É bom lembrar, eu não vejo ninguém falar, todo mundo diz que tem isso, tem aquilo, né? Mas a Dilma, em seu proveito próprio, quanto à votação da Câmara do processo de impeachment, ela nomeou cargos, distribuiu, aprovou doação de áreas no Amapá, imensa, doou um estado inteiro, liberou emendas, e ninguém fez nada contra esses atos dela, que deveriam hoje estar passíveis de uma representação, de um outro tipo de improbidade. Ninguém fez nada com relação a esses atos que chegaram a ser obscenos, e ninguém pediu também a prisão dela. A sua defesa no Senado, manobra, indicaram 48 testemunhas de 6 decretos, 8 por decreto, e pedindo perícia na decisão do TCU, visando manobrar, retardando seu julgamento, e ninguém pediu a prisão dela por isso, por obstrução de justiça. Estranho ainda as divagações que estão sendo feitas, isso é muito importante falar, porque eu começo a ver notícias, assim, até alguns parlamentares falando, divagações, que a celeridade do primeiro grau no julgamento e uma suposta morosidade do Supremo Tribunal Federal, enquanto no primeiro grau já teve várias condenações, no Supremo até agora nada. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: quem é o titular da ação penal? Não é o Ministério Público? Não é o PGR? Por que no Supremo ele atua com seletividade? Onde até agora apresentou 3 denúncias contra mim e mais 4 denúncias, sendo nenhuma das outras levada para apreciação, embora tenha aberto centenas de inquéritos. Por que os inquéritos com relação aos outros não andam? Quem movimenta os inquéritos? Não é o Ministério Público? Quantos petistas foram denunciados até agora pelo procurador no Supremo? Ou seja, o PGR abre inquéritos, nada faz neles, se concentra só em quem lhe interessa e passa para a sociedade a impressão de lentidão do Supremo, o que não é verdadeiro, já que o PGR é que é o responsável pelos inquéritos e cabe a ele promover as denúncias. Vou falar a decisão do presidente em exercício acerca dessa consulta CCJ, decisão divulgada ontem, muito se assemelha à decisão da revogação do processo de impeachment, que depois ele mesmo a revogou. Ele adotou o mesmo princípio de trazer pronta, sem ouvir a área técnica da casa, com princípios tão absurdos quanto os da decisão do impeachment. Para focar e criticar a decisão, tem que esclarecer que o Código de Ética foi alterado em 2011, e lá nesse novo Código de Ética em vigor tem disposição expressa nos artigos 13 e 14 da previsão do projeto de resolução. Argumentar com consulta anterior à vigência do novo Código se assemelha a interpretar a lei revogada e aplicá-la. Além disso, não houve a ele qualquer provocação, e ele não poderia ter decidido algo que não foi demandado. E mais, a consulta não é de sua autoria, e sim de deputado. Ele só encaminhou para a comissão, como deveria ter feito em mero despacho vinculado. Obviamente, haverá recurso na decisão dele, assim como trataria o tema no recurso que eu faria à Comissão de Constituição e Justiça, que vai ser apresentado quinta-feira, e, obviamente, que eu ainda poderei buscar o Supremo Tribunal Federal em algum momento para algum tipo de posição. Eu queria deixar uma posição muito clara para todos vocês. Eu não sou nem herói, nem vilão no processo de impeachment. Apenas cumpri com o meu papel de presidente. Agora, a ira do PT e dos seus aliados pela perda das suas boquinhas, o inconformismo pela decisão da Câmara, está fazendo com que eu pague um preço que sabia que iria ocorrer. Mas eu tenho a consciência tranquila de que livrar o Brasil da Dilma e do PT será uma marca que, sem dúvida nenhuma,
terei a honra de carregar. Bom, essas posições que eu tinha a falar, e se vocês desejarem algum esclarecimento, eu estou à disposição. Vou passar o microfone. Quem quiser fazer pergunta, por favor, se identifique, faça o favor. Deputado, boa tarde. Daniel Carvalho, do Estadão. Boa tarde, Daniel. Deputado, da semana passada para cá, se intensificaram os comentários a respeito da sua disposição para renunciar à presidência da Câmara, que teria mudado. Inclusive, aliados seus gravando, falando em on sobre isso, antes que se falava apenas nos bastidores, passou a se falar abertamente. E também da sua disponibilidade em fazer uma delação premiada. Eu queria que o senhor se manifestasse sobre essas duas possibilidades. Elas existem? Bom, em primeiro lugar, como vocês viram, eu não renunciei. Em segundo lugar, eu não tenho que delatar, eu não tenho um crime praticado, eu não tenho que delatar. Boa tarde. Igor Gadelha, aqui da Agência Estado. Deputado, o senhor fala que não renunciou agora, mas o senhor descarta totalmente a possibilidade de renúncia daqui para frente? É um tema que eu repetidamente, apesar da insistência de vocês, eu venho falando. Eu estou aqui, toda a boataria que foram feitas por vocês, é até normal, é natural, eu ter ficado tanto tempo sem falar, acaba motivando essa boataria. Então, eu até compreendo a expectativa, enfim, eu espero que esse tipo de boataria ou de expectativa, não por minha culpa, esteja mais presente, porque eu pretendo falar regularmente com vocês. A minha posição não mudou uma vírgula com relação a esse assunto. Presidente, Zileide Silva, TV Globo. Pois não, Zileide. Boa tarde. A que o senhor atribui, então, esses comentários de parlamentares que conversam com o senhor, que têm conversado com o senhor, e eles dizem sim que tem levado essa possibilidade da renúncia até o senhor, e eles alegam também que isso seria bom para a Câmara dos Deputados, que seria um gesto de grandeza do senhor apresentar essa renúncia para que, assim, fosse eleito um novo presidente e que isso seria bom neste momento e principalmente bom para a Câmara dos Deputados? Não há dúvida que a Câmara dos Deputados está passando por um processo muito difícil desde da forma como fui afastado, pela sua interinidade confusa, complexa, e assistimos a cada dia com um sobressalto, decisões e forma de condução que não são as que nós gostaríamos que tivesse. No entanto, o que eu entendo é que a nossa interpretação, que nós queríamos e fizemos isso, nós buscamos ajudar que fosse terminado com celeridade o processo no Conselho de Ética, para que isso pudesse ajudar a um desfecho dessa situação. As razões, basicamente, que estão elencadas no processo de afastamento, elas estão nessas supostas manobras do Conselho de Ética. Então, terminado o Conselho de Ética, consequentemente, a partir daí, provavelmente o Supremo vai se manifestar ou não, obviamente provocado que foi, já que eu recorri, eu embarguei o afastamento e também entrei com outros tipos de recursos, como esse, por exemplo, que foram entrados por partidos, que submete ao plenário da Casa. O ideal é que isso fosse submetido ao plenário da Casa e o plenário da Casa decidisse pelo afastamento ou não, e a partir daí, sim, era uma decisão objetiva da Casa com relação ao assunto. Então, a gente aguarda esse desfecho do Conselho de Ética, mas essa situação da Câmara é uma situação que causa desconforto a todos nós, inclusive a mim pessoalmente. Então, é um assunto que nós vamos aguardar o desfecho do Conselho de Ética. Presidente, Fernanda Calgaro, do G1 aqui. Pois não, Fernanda. Eu queria saber, o senhor já disse que vai recorrer dessa decisão do Maranhão de retirar a consulta à CCJ, mas eu queria que o senhor explicasse o que o senhor acha que motivou o Maranhão a retirar essa consulta? Porque até então ele estava dando decisões favoráveis ao senhor, que poderiam vir a beneficiar o senhor. E interlocutores do Maranhão disseram que isso foi um claro rompimento com o senhor. Eu não acho nem que foi o rompimento dele comigo, a decisão que tomou, como eu também não acho que ele tomou nenhuma decisão favorável a mim. A diferença das decisões que ele tomou antes, que as decisões que ele tomou, que vocês dizem que são favoráveis a mim, foi preparada pelo corpo técnico da Casa. As duas decisões que ele assinou, que ele não tomou, ele assinou, recebendo prontas, foi a do cancelamento da sessão do impeachment e essa. Então, quem tem que responder a pergunta é ele, né? Não sou eu.
por quem fez essa decisão para ele, que tipo de situação política ele se envolveu, culpa do impeachment. Todo mundo diz que foi lá, foi Zé Eduardo Cardoso, Flávio Dino, foi não sei o quê, foi Alvorada, enfim. As motivações que o levaram a tomar aquela esdrúxula decisão de cancelar o processo de impeachment, assim como essa. Com relação à decisão dele retirar a consulta, esse recurso vai ser feito pelos parlamentares e não por mim, que a mim não fui eu que fiz a consulta. O tema que ele está na consulta, ele vai ser abordado no meu recurso à CCJ. E a CCJ poderá decidi-lo da mesma forma, independente ou não da consulta, no meu próprio recurso. Então, eu não vejo nenhum prejuízo a mim com relação à decisão que ele tomou. O que ele fez foi tentar um gesto político, que tem que perguntar para ele quem escreveu essa decisão dele, porque, com certeza absoluta, não foram técnicos da casa. Os técnicos da casa que dão assessoria nas decisões não conseguiriam fazer uma peça tão ruim. Eles são muito mais capazes do que isso. Se inscreva neste canal e seja avisado de nossos novos vídeos. Use o botão inscrever-se logo abaixo deste vídeo.